Fala galera da Turma Fiscal de Postura São José. No último fim de semana a gente encerrou toda a parte teórica, né, que envolveu algumas leis bem pesadinhas, né, leis bem chatinhas, vamos falar a verdade, né? E hoje nós vamos corrigir aqui alguns testes exatamente sobre essas leis. Embora essas leis sejam leis pesadas, né, quando a gente vai estudar, não é algo leve para a gente conseguir estudar, mas o fato é que as questões em si, elas não tendem a ser questões muito difíceis, né? As questões são relativamente simples, algumas delas dá para usar o bom senso, né? Então vamos lá, são basicamente 3 disciplinas, né? A gente vai falar primeiramente sobre o Estatuto do Portador de Deficiência, né? Vão ser os 2 primeiros testes que caíram no seu simulado. Depois, a Lei Orgânica do Município e finalizando com o Plano Diretor, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar aqui a primeira questão de Estatuto do Portador de Deficiência. Vamos lá, olha lá, questão 1 que caiu lá no simulado de vocês. Determinado município brasileiro decretou estado de calamidade pública em razão de desastres ocasionados por fortes chuvas na região. Clara é pessoa com deficiência e vive no estado, ou vive no citado município há 20 anos. Nos termos da Lei 13.146, que é o Estatuto, Clara. E esse teste basicamente vai brincar com a situação. Ela deve ser tratada com preferência, ela deve gozar de uma certa proteção e segurança adicional do Estado pelo fato de ser deficiente ou não, né? Então vamos para as alternativas. Alternativa A, não será considerada vulnerável em razão do estado de calamidade pública, mas o poder público deverá adotar medidas para sua proteção e segurança. Então aqui está dizendo, ela não é considerada vulnerável, mas o Estado tem que protegê-la. B, ela será considerada vulnerável em razão do estado de calamidade pública, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. E as demais alternativas, né, gente, elas vão variando conforme essas informações que vocês acabaram de ver. Vamos dar uma olhadinha aqui, acho que já é o suficiente para a gente partir para o gabarito, uma questão relativamente simples, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no gabarito dessa questão, gabarito letra B. Né? Ao mesmo tempo que ela é considerada vulnerável, o Estado deve garantir a ela proteção, né, em função dessa situação específica da calamidade pública. Quem diz isso para a gente são os artigos 5, o artigo 5º e o artigo 10 do Estatuto, que diz assim, artigo 5º, a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante, parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput, serão considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Beleza. Agora, a resposta efetiva é aquela que está no artigo 10, que diz assim, ó, compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida, parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Então, sem dúvida, letra B, só dando uma voltada aqui na letra B, olha lá, né? Ela é considerada vulnerável e o poder público deve adotar medidas para sua proteção e segurança. Letra B, portanto, nesse teste. A próxima questão, gente, também do Estatuto do Deficiente, já é uma questão um pouco mais bem elaborada, já tem pegadinhas aqui. Então, vamos lá, quer ver? Opa, errei, vamos só para os slides aqui. 2. Considere a seguinte situação hipotética. José é pessoa com deficiência e possui imóvel para moradia própria, adquirido através de programa habitacional público. Então, ele já tem o imóvel dele adquirido nesses termos. Posteriormente, o governo do estado do Rio Grande do Sul lançou um programa habitacional com 300 unidades residenciais. José, interessado no programa, vendeu o seu imóvel, pretendendo adquirir um novo, também para fins de moradia própria, nos termos do estatuto, né?
O que a gente precisa lembrar? Deixa eu colocar aqui. O que a gente precisa lembrar? Que numa situação, entre aspas, normal, as pessoas que têm deficiência, elas têm uma prerrogativa, elas têm uma vantagem na aquisição desses imóveis, perfeito? Qual é essa vantagem? 3%, né? 3% das unidades habitacionais, né, públicas, digamos, nesse tipo de programa habitacional público, devem ser destinados, ou preferencialmente são destinados a essa população, perfeito? A essas pessoas protegidas pela Lei 13.146. Isso poderia nos levar, vamos colocar aqui de novo nos slides, poderia nos levar à letra B, que diz assim, ó, o José goza de prioridade na aquisição do novo imóvel, devendo ser reservadas no mínimo 9 unidades residenciais para a pessoa com deficiência. Por que ele está colocando 9? Porque ele está colocando os 3% sobre as 300 unidades. Né? Geraria, portanto, as 9 unidades que deveriam ser destinadas. Só que o teste pergunta especificamente do José. O José vai ter essa vantagem? E aí, gente, nós devemos nos lembrar, já colocando aqui até no gabarito e com a passagem que me interessa do artigo 32, parágrafo 1º do Estatuto, que diz assim, o direito à prioridade previsto no caput desse artigo será reconhecido à pessoa com deficiência, ou beneficiária, né, que se beneficiou dessa vantagem, apenas uma vez. E aí, voltando para o teste, né, voltando aqui para o teste, o que acontece? O enunciado deixa claro para a gente que o José já havia se beneficiado disso, né, uma vez, ok? Então, quando ele vende o imóvel dele e vai querer adquirir um segundo imóvel, ele não tem mais, ele não goza mais dessa vantagem. E isso acaba nos conduzindo à letra C. Olha o que diz a letra C. O José não goza de prioridade na aquisição do novo imóvel, pois tal prioridade só é reconhecida à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez. Então, a letra C passa a ser, claro, o nosso gabarito, lembrando que isso está descrito aí no parágrafo 1º do artigo 32, tá bom? Com isso, a gente encerra os 2 testes que apareceram para vocês no simulado do Estatuto, né, do portador de deficiência, e vamos agora para as leis municipais, né? As leis municipais, começando então pela Lei Orgânica do município de São José dos Campos, 2 próximas questões, vamos a elas. Olha lá, errei de novo aqui, slides. Primeira questão, a respeito da participação popular, aponte a afirmação incorreta de acordo com a Lei Orgânica do município de São José. Gente, só uma dica aqui, sempre que um teste pede a alternativa incorreta, destaca isso no seu enunciado, perfeito? Coloca isso lá no seu enunciado, porque senão você acaba se embaralhando e na hora da prova você busca a correta, tá bom? Então, pediu a incorreta, grifa lá, estou procurando a incorreta. Beleza. Letra A. O plebiscito e o referendo serão realizados nos termos de lei complementar mediante decisão da Câmara Municipal, motivada por iniciativa de 1/3 de seus membros, do prefeito municipal ou de pelo menos 1% do eleitorado do município, do distrito ou do subdistrito, segundo o interesse ou abrangência da proposta. Essa afirmação é correta, né? Ela está certinha, ela mostra para a gente quem que pode, entre aspas, convocar, quem que pode chamar, quem que pode solicitar, melhor dizendo aí, a realização de plebiscito e de referendo. Essa é uma questão que sempre cai, viu, gente? Nas questões sobre lei orgânica, plebiscito e referendo, de alguma maneira, eles dão um jeito de colocar na prova, tá? Letra B. Vou manter aqui a câmera desse jeito, que dá para ler a letra B. É garantida a participação popular nas decisões do município, no aperfeiçoamento democrático de suas instituições e na fiscalização de seus órgãos, que se dará através de audiências públicas, conselhos populares e demais formas previstas em lei. A letra B também está correta, né? É uma forma de participação do povo nas decisões do município, por exemplo, quando acontecem as audiências públicas e os conselhos populares, tá? Quando o conselho popular é convocado aí para dar a sua opinião sobre assuntos relevantes, né? Letra C.
A audiência pública deverá ser divulgada com, no mínimo, 20 dias de antecedência em pelo menos 2 órgãos da imprensa local. A gente está buscando a errada e a letra C está errada, né? Por quê? A audiência pública, de fato, tem que ser divulgada em pelo menos 2 órgãos da imprensa local, mas a falha está em falar que ela deve ser divulgada com pelo menos 20 dias de antecedência. Vamos dar uma olhadinha rápida ali no gabarito. A gente já sabe que o gabarito é a letra C, né? Já apontei o erro ali, mas vamos ver por quê. O parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Orgânica de São José diz: a audiência pública deverá ser divulgada com no mínimo 15 dias de antecedência em pelo menos 2 órgãos da imprensa local. Então, a letra C, que falou dos 20 dias de antecedência, obviamente está errada. Vamos rapidamente para as outras alternativas aí, que, claro, estão corretas, né? A letra D: é obrigatória a realização de audiência pública na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado? Correto. E isso também é bastante importante, porque o plano diretor é o segundo assunto, né? É a lei complementar que representa o segundo tema que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E a letra C: é assegurado, na forma de lei ordinária, às entidades constituídas e aos partidos políticos o direito de participar no processo de elaboração das diretrizes orçamentárias, do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e do Plano Plurianual. Mais uma vez, destaque para a questão do Plano Diretor, né? Então, quando o Plano Diretor está sendo elaborado, né, é assegurada às entidades constituídas e aos partidos políticos o direito de participar nesse processo, tá bom? Fizemos, então, a primeira questão de lei orgânica, gabarito letra C. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela fala sobre os crimes de responsabilidade que o prefeito pode vir a cometer, né, que podem acarretar para ele sanções aí pesadas, né? De acordo com o artigo 94 da Lei Orgânica do Município, são crimes de responsabilidade os atos do prefeito que atentarem, ou seja, que ferirem, né, que colidirem contra a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município, e especialmente contra. Isso aqui, gente, é letra da lei, tá? Vou colocar aqui, deixa eu ver se vai atrapalhar a imagem ali, acho que não. Isso aqui é letra da lei, certo? O próprio enunciado fez menção ao artigo 94, não tem como fugir ali da letra da lei. Então, a letra A fala assim, que seria crime de responsabilidade do prefeito os atos dele que atentem especialmente contra, letra A, o livre exercício da Câmara Municipal, as funções, né, da Câmara, as funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara. B, o cumprimento de decisões administrativas. C, a improbidade administrativa. Letra D, a liberdade de atuação de seus secretários. Letra E, a estabilidade dos servidores estatutários, por exemplo, ao aplicar-lhes a pena de demissão. Vamos comentar, vamos dar uma lida no artigo 94, que eu vou colocar aqui no próximo slide. Aqui está o artigo 94, já apareceu o gabarito, mas não tem problema, né? O artigo 94 diz lá que, especialmente, né, quando o prefeito atenta contra o livre exercício da Câmara Municipal, ele está praticando o crime de responsabilidade. Então, o gabarito é a letra A. Vamos comentar rapidamente as outras, né? A letra B, voltei aqui, ó. A letra B falava o cumprimento de decisões administrativas, né? Quando o artigo 94 fala ali no inciso 6, o cumprimento de lei e de decisões judiciárias, certo? Então, não são decisões administrativas e sim judiciárias. A letra C, a improbidade administrativa. Aqui é uma questão só gramatical de interpretação, né? Se o prefeito está atentando contra a improbidade, ele está defendendo a probidade, a honestidade, certo? A lei, ela fala lá, atos do prefeito que atentem contra a probidade. Quando ele fere a probidade, ele está sendo ímprobo, e aí sim ele estaria cometendo um crime de responsabilidade, perfeito? Essa é a falha, então, da letra C. Letra D, quando o prefeito atenta contra a liberdade de atuação de seus secretários,
Gente, os secretários, do ponto de vista até administrativo, eles não têm liberdade de atuação, né? Eles são hierarquicamente subordinados ao prefeito, né? Então, se o prefeito, por exemplo, autoriza ou desautoriza um secretário, permite ou não permite uma conduta de um secretário, o prefeito está atuando dentro de sua alçada de competência, né? Porque ele está acima, hierarquicamente, dos secretários. Não existe, então, essa liberdade de atuação, né? E a letra E diz que seriam também crimes de responsabilidade, atos do prefeito, que atentarem contra a estabilidade dos servidores estatutários, por exemplo, ao aplicar-lhes pena de demissão. Gente, servidor estatutário pode ser demitido, certo? Então, se ele comete uma infração grave, ele sofre lá um processo administrativo disciplinar e pode vir a ser demitido. E o prefeito, como autoridade máxima do município, ele tem essa competência para aplicar demissões, claro, desde que respeitados aí os dispositivos legais, né, o contraditório, ampla defesa, enfim, mas o fato do prefeito demitir um servidor estatutário não tem nada de crime de responsabilidade, muito pelo contrário, tá bom? Beleza, vimos então a questão 2, com isso a gente fechou a lei orgânica do município. Vamos agora falar do plano diretor, vamos lá. Plano diretor é uma lei também bastante extensa, essa de todas elas é a mais pesadinha, né, a mais complicadinha e tal, mas os assuntos que tendem a cair, eles são mais ou menos concentrados, né, não vejo possibilidade de cobrarem muita coisa do que está no plano diretor. Deixa eu colocar aqui então os slides para a gente ver essa questão 1. É incorreto afirmar a respeito do plano diretor de desenvolvimento integrado? Letra A. A política de proteção ao cidadão e à cidade, lembrando que, deixa eu só colocar aqui, lembrando que a fiscalização de posturas é um órgão que faz parte, lá ele está vinculado justamente à Secretaria de Proteção ao Cidadão, tá? Então, quando se fala aqui da política de proteção ao cidadão e à cidade, o assunto ele está direto ou indiretamente ligado à atuação do fiscal de posturas, ok? Então, voltando aqui, vamos lá. Letra A. A política de proteção ao cidadão e à cidade deverá observar como diretriz a ampliação de políticas públicas voltadas à juventude e de prevenção à violência nas escolas. Correto. Essa é realmente uma das diretrizes, não é a única, existem várias outras, tá? Mas uma das diretrizes é justamente essa aí. Letra B, extremamente importante, o artigo 125 do plano diretor, ele traz diretrizes de atuação exatamente da fiscalização de posturas, hein? E é esse o tema da letra B. A política de fiscalização de posturas municipais deverá observar como diretriz promover a modernização dos métodos de atuação da fiscalização por meio de recursos de informática. Tá correta, essa é uma das diretrizes. No artigo 125, são mencionadas lá 4 diretrizes, tá? De política relacionada à fiscalização de posturas. Essa é uma delas, está correta. Quanto mais informatizado o setor, mais eficiente certamente ele vai ser. Letra C. Voltamos a falar da política de proteção ao cidadão e à cidade. Letra C. A política de proteção ao cidadão e à cidade deverá observar como diretriz ampliar a cobertura do sistema de iluminação pública urbana e sua manutenção, iluminando os pontos escuros da cidade e eliminando a existência de ruas sem iluminação pública. Correto também. Essa é uma das diretrizes aí da política de proteção ao cidadão. Se não me engano, no artigo 123 do plano diretor, daqui a pouco eu confirmo isso para vocês, tá? Letra D. Voltamos a falar da política relacionada à fiscalização de posturas. Olha lá. D. A política de fiscalização de posturas municipais deverá observar como diretriz promover reengenharia dos processos administrativos de modo a otimizar os recursos humanos, disponibilizando maior contingente de fiscalização para ações internas, com o uso da informática, e reduzir a atuação em campo, ou seja, concentrar a atuação mais na esfera administrativa internamente, utilizando-se de recursos de informática na fiscalização, e reduzir a atuação em campo, o pessoal que vai a campo efetivamente para fazer a fiscalização. E aí não está correto, não está correto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O gabarito já achei errado, então já comentei com vocês que é a letra D, né? Eu cito ali, ó,
Tá vendo? A letra A, B, C, D, onde você encontra a fundamentação legal, ok? Então, aqueles que falavam de política de proteção à cidade e ao cidadão era mesmo o artigo 123, conforme eu destaquei, e o artigo 125, 3, inciso 3, que diz o seguinte, ó, que é a diretriz da política lá da fiscalização de posturas, promover reengenharia dos processos administrativos de modo a otimizar os recursos humanos, disponibilizando maior contingente de fiscalização para ações em campo. Então, o que eles querem é otimizar a política de recursos humanos para colocar mais gente nas ruas, mais gente, mais fiscais de posturas para fazer o seu trabalho nas ruas, tudo bem? Então, por isso que está errado, ou está errada a letra D. Vamos voltar aqui para analisarmos rapidamente a última alternativa, né? A política de conservação e manutenção da cidade. A política de conservação e manutenção da cidade deverá observar como diretriz atuar e gerir os contratos com as concessionárias e empresas prestadoras de serviços de acordo com as diretrizes estabelecidas pelas políticas públicas e seus respectivos planos. E está correto, isso você vai encontrar lá no artigo 121, inciso 6 do plano diretor. Tá bom? Beleza. Vamos agora então para a nossa última questão. Olha lá. O plano diretor de desenvolvimento integrado deverá ser objeto de revisões periódicas ordinárias num período máximo de, ou seja, revisões normais, digamos, se não acontecer nada de extraordinário que justifique uma revisão antes desse período, né? Pelo menos de quanto em quanto tempo que o plano diretor tem que ser atualizado. E aí a letra B de bola, vamos lá para o gabarito, olha lá, B de bola, o artigo 139 que diz o plano diretor deverá ser objeto de revisões periódicas ordinárias, ou seja, normais, né? Num período máximo aí a cada 10 anos, nos termos da Lei Federal 10.257 de 2001. Beleza, gente? Olha, o simulado então estava relativamente tranquilo em relação a essas matérias, né? Espero que vocês tenham ido bem, mas sempre lembrando que o simulado é um teste, né? Eu que gosto muito de futebol, faço várias analogias com futebol em sala de aula, né? Não adianta nada também você treinar muito bem e na hora do jogo não jogar nada, certo? Então, se eventualmente o treino que você fez não foi aquele que você esperava, o resultado não foi aquele que você esperava, não vai ficar também abatido com isso, abatida, triste, nada disso, né? O simulado ele mostra aí, tudo bem, a gente está perto da prova, mas ele mostra de repente um ponto ou outro onde ainda vale a pena você dar uma lidinha, uma reforçada, e esse é o objetivo, né? Que você tenha feito esse treino para, na hora do jogo, aí sim jogar para valer, gabaritar todas as questões aí referentes à minha matéria e, claro, as outras também, para que em breve você seja um novo fiscal de posturas aí do município de São José. Esse é o meu desejo, tá certo? Espero então que você obtenha sucesso nesse seu objetivo e, claro, lembre da gente aqui do Unicurso na hora do churrasco de comemoração. Tudo bem? Estamos esperando o convite. Valeu, gente. Boa prova para todo mundo, muito sucesso e gabaritando nas questões aí de direito. Valeu!